Quero hoje tratar com vocês a respeito da criação. Deus Criador. Isso está na nossa página 8 da nossa apostila e nós já começamos a ver isso na aula passada a respeito dos pontos teológicos da criação, a palavra terron, a palavra casa de espíritos, a palavra tanim e a palavra shabá. Lembrando a vocês que a palavra Shabá, ela não diz respeito somente à questão da aliança, mas ela era, na verdade, uma bênção para os hebreus. A bênção do descanso. A bênção Deus, e a questão da fé aí é que Deus daria a provisão, Deus daria o alimento, o recurso, a vestimenta, tudo viria de Deus. E o Shabá, portanto, representa a bênção de confiar em Deus, de confiar em Yahvé, o Deus provedor, Deus libertador deles. E hoje começaremos a ver aqui na página 8 as referências da criação no Antigo Testamento. Então essa é uma teologia muito importante para nós, a teologia do criacionismo. O criacionismo é a noção de que Deus criou todas as coisas do nada, pela sua própria vontade, principalmente a criação pela palavra. Aquela criação que não tem matéria-prima pré-existente. Ou a criação chamada ex nihilo, a criação pela palavra, a criação sem matéria-prima pré-existente. Deus diz e a realidade passa a existir a partir da palavra de Deus. A palavra, portanto, é criadora. E estamos aqui na página 8 então, e vimos que estamos vendo aqui o primeiro dia quando Deus cria a luz. Portanto, a primeira criação de Deus é a luz. A primeira realidade que Deus cria é a luz. Ou podemos dizer, o tempo. A luz é objeto de estudo por muitos cientistas. O que é a luz? Como a luz se estabelece no tempo, né? Então, a luz é algo realmente muito estudado nos nossos dias. E muitos se dedicam à compreensão do que é a luz. No entanto, o texto diz claramente que Deus criou a luz. Quando o texto trata da questão da criação da luz, o texto não diz a respeito da criação dos luzeiros, dos astros, dos agentes da luz. Então, perceba que no primeiro momento aqui, Deus cria a própria luz. Deus cria a própria realidade da luz. Não necessariamente os luzeiros, como o sol, a lua, as estrelas, mas ele está criando a luz. Então, quando falamos sobre a primeira criação de Deus, o que Deus cria em primeiro lugar, num primeiro momento, é a luz. Ele está criando o tempo. A partir daí, passa a existir o tempo. Aqui na apostila de vocês está, a luz não se relaciona aos luzeiros, como falamos aqui, ou astros da luz. A luz foi separada das trevas porque as trevas permaneceram. Ao criar a luz, Deus não destruiu as trevas permanecem. E é importante lembrarmos que Deus não cria as trevas, ele cria somente a luz. A luz foi considerada boa somente no quarto dia, teologicamente falando, né? Deus exerce sua soberania sobre a luz e trevas, ainda que não tenha criado as trevas. E Deus chamou, isso é muito interessante, como vimos, chamar ou dar nome significava ter poder. Deus chamou então ali o primeiro dia, o primeiro ato da criação, o primeiro momento da criação, o primeiro tempo da criação. Segundo dia, a criação do firmamento. Temos aí a ideia de que quando olhamos para o pôr do sol, por exemplo, vemos aquele final, aquele firmamento final que Deus está criando. A palavra é haká no hebraico. Diz respeito à extensão, como se Deus estendesse um tapete, como se Deus esticasse ali e criasse finalmente o firmamento aonde teoricamente a Terra está firmada, os eixos terrestres. Terceiro dia, criação do conjunto das águas, que é denominado mares. Olha que interessante, Deus cria os mares, né? A soberania de Deus refletida
sobre as águas. A terra seca recebe a ordem de produzir vegetação e criar ervas, árvores frutíferas, plantas. As plantas recebem a capacidade de se reproduzir. Portanto, Deus cria os mares e separa terra e mar, dando à terra a ordem de que ela produzisse frutos. Muito interessante. Finalmente, no quarto dia, a criação dos grandes luzeiros. Então Deus criou a luz no primeiro dia, no primeiro ato. Os luzeiros ele vai criar no quarto ato. Os astros recebem o poder de reger o dia, a noite e as estações. São chamados de luminares, luzeiros, iluminadores. Apesar das culturas paralelas, o Antigo Testamento aponta para a dessacralização da natureza. O ato de adorar a natureza vem após a queda. Então, quando o homem cai no pecado, Adão cai em pecado, ele ganha a capacidade de adorar a si mesmo, né? Ele agrega a capacidade de adorar a própria natureza, a criação de Deus. Isso seria a idolatria, trocar a criação pelo Criador, adorar a criação e não ao Criador. E aí estamos agora no quinto dia. Quinto dia é a criação da vida animal no mar e nos ares. Olha, Deus cria a terra, as plantas e o mar. Agora Deus cria a vida na terra e no mar, no quinto dia. A vida das plantas, terceiro dia, é diferente da vida dos animais. Vida biológica, a vida vegetal, são vidas diferentes, inclusive com valores diferentes na gradação de valor para Deus. São 3 grupos de animais: os enxames das águas, as aves que voam no céu. Aqui os enxames, poderíamos falar os cardumes, né? Os cardumes das águas, as aves que voam no céu. Os grandes animais marinhos incluem-se, portanto, enxames e cardumes e os rastejadores, os répteis. Sabemos que os répteis foram os primeiros seres vivos a existirem de fato sobre a Terra, segundo a teoria darwinista, né? Os grandes animais marinhos podem referir-se a seres mitológicos cuja expressão é Tanim, como eu falei para vocês, e podem ser vistos como a encarnação do mal, o Leviatã. Estão os textos bíblicos aqui para vocês. Portanto, no quinto dia nós temos a criação da vida animal e a vida nos ares. Sexto dia, a criação dos animais terrestres e do homem. Então, portanto, vida, no quinto dia ela é criada, vida animal e vegetal. Os grupos do mar e do ar. No sexto dia nós temos finalmente a criação dos animais terrestres e do homem, a maior criação de Deus. Trata-se da criação dos animais que vêm da terra, versículo 24. Os homens são objeto direto da criação de Deus. Fica claro no texto que o ápice da criação é atingido na criação dos seres humanos, porque os homens recebem domínio sobre os outros seres criados. 2 pontos importantes aqui. Primeiro, a Imago Dei, a imagem de Deus, citada no texto, o homem como sendo a imagem de Deus, ou a representação de Deus na criação. O homem representa Deus porque ele governa sobre a criação. Então, o homem ele é a imagem de Deus para a criação. Ele é o governador, ele é o mordomo, ele está representando Deus aqui. Essa é a Imago Dei. A imagem e a semelhança de Deus. E o mandado cultural. O mandado cultural é a ordem que Deus deu ao homem de dominar. Então temos 2 ideias importantes. A Imago Dei, a imagem de Deus, e o mandado cultural. O mandado cultural é: dê nome aos animais, se alimente das árvores do jardim, faça cultura. Você pode manipular, criar a partir do que já existe. Nós, seres humanos, não criamos do nada, só Deus cria pela sua palavra. Mas nós manuseamos, manufaturamos aquilo que Deus já fez. Temos essa liberdade, a liberdade chamada mandado cultural. E, finalmente, o 7º dia,
quando Deus termina a sua obra de criação. Tal dia é marcado porque Deus o abençoou e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra. A noção hebraica é que o universo foi criado pela plena vontade de Deus, o que se demonstra no Shabá, ou o descanso. Portanto, vimos aqui que o descanso é uma bênção. O Shabá é uma bênção. Para os seres humanos, o Shabá, no caso aqui para os hebreus, era a ideia de que eles poderiam confiar em Deus, de que Deus iria prover tudo aquilo que eles precisavam. Eles poderiam descansar. No caso aqui, Deus descansou porque terminou a sua obra. Então, no momento em que Deus termina a sua obra, ele olha e então reconhece que terminou a sua obra. Óbvio que Deus não está descansando de cansado, de algo físico, mas Deus olha e entende que a sua obra ali está finalizada com a criação do homem, colocando o homem como mordomo sobre a criação, fazendo o homem a sua imago Dei e dando ao homem um mandado cultural. Na próxima aula entraremos então num Deus santo. Num Deus santo. Leiam a apostila de vocês, leiam o nosso livro-texto, a página 9 em diante. Continuaremos a partir do ponto 4, um Deus santo. Um forte abraço, bons estudos, leiam a apostila, leiam o livro-texto e até a próxima aula.